Os consumidores, os mercados e a agroindústria estão cada vez mais conscientes e exigentes em relação ao bem-estar animal. Exigências que se estendem à produção de ovos. Estão sendo desenvolvidos sistemas alternativos para a criação das poedeiras. No sistema cage-free, as galinhas são criadas fora de gaiolas e ficam livres para circular na granja. No Brasil, ainda não há legislações específicas para padronizar essa produção. Porém, indústrias do setor já selaram o compromisso de usar em sua produção 100% dos ovos provenientes deste sistema. Vamos saber mais sobre ovos cage-free conversando com o Leonardo Zanetti, professor da Universidade do Oeste Paulista, a UNOeste. Leonardo já está chegando por aqui com a gente, vou sentar para te receber por aqui. Leonardo, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Olá, bom dia. Bom dia. Vamos começar então aqui do comecinho de uma forma bem didática. Leonardo, o que é que são ovos cage-free? De que produção a gente está falando? Isso. Bom, quando a gente fala sobre a produção de ovos cage-free, a gente está falando principalmente de uma produção alternativa, ou seja, ela foge do convencional. Então, no convencional, a gente tem aquelas, né, imagem daquela granja, onde a gente tem as aves em gaiolas, alta densidade. E quando a gente fala sobre o cage-free, é justamente o contrário. Eu tenho essas aves soltas dentro do galpão, essas aves conseguem expressar, né, todo o seu comportamento natural, que é ciscar, abrir asas, tomar banho de areia. Então, assim, a gente preza muito, né, pelo bem-estar animal. Cage-free é sinônimo, basicamente, né, de um animal criado em bem-estar animal. Existem diferenças entre a produção de ovo convencional, ovo caipira, ovo orgânico. Quando a gente fala de ovo caipira e ovo orgânico, necessariamente a gente está falando de produção cage-free? Isso, a gente está falando de produções alternativas, né? Então, por exemplo, no orgânico, tem que ter toda uma alimentação orgânica. Então, as poedeiras devem receber milho, soja orgânico para depois ter, né, um ovo orgânico. Já no caipira, a gente tem, né, animais criados soltos, mas nós temos linhagens específicas, tá? Geralmente aquelas poedeiras marrons que vão botar o ovo marrom. E também ela tem que ter acesso à área externa. E já no cage free, não, o cage free ele é mais simples, as aves ficam soltas dentro do galpão. Então tem algumas diferençazinhas, né, que fazem a gente ter essas diferenças nas classificações. Agora, dentro da porteira, lá na granja, o que é que muda no dia a dia, no manejo do produtor para a produção desse ovo cage-free? Olha, o ovo cage free, né, para a gente ter esse ovo cage free, a gente tem que ter todo, né, um galpão, onde a gente tem que pensar numa densidade que não fique, né, tão elevada. Então, essas aves, elas vão ficar soltas. Eu tenho que ter uma cama ali, que a gente chama cama de frango, né, que é um material que vai, né, absorver as excretas dessas aves. Eu tenho que ter ninhos para que elas façam, né, a postura dentro do ninho. Eu tenho que ter puleiros, porque como ela é criada solta, né, ela tem o hábito, geralmente à noite, de procurar um lugar mais alto. Então, é fundamental ter aqueles puleiros para que assim, né, a gente preze aí por uma boa produção e também respeite, né, o bem-estar do animal. Agora, falando então de bem-estar animal, vocês aí da universidade desenvolveram uma pesquisa que comprova que a galinha criada no sistema cage-free mantém a sua produtividade por mais tempo. A gente pode dizer que o sistema cage-free ele é mais produtivo no final do dia? Assim, o que acontece, né? Quando a gente trabalha com gaiolas, a gente acaba tendo, né, um sistema onde as aves ficam mais estressadas. E aí, geralmente, a vida produtiva delas se encerra mais cedo. Então, por volta de 80 semanas, já é chegado o momento em que a gente tem que descartar o lote. Quando a gente trabalha no sistema cage free, que ela foi criada livre a vida inteira, né, teve um bem-estar animal, né, o nível de estresse é muito menor. Então, o que a gente observa? Que quando a gente chega em 80 semanas, elas já estão com uma produção muito boa. Então, a gente vai pensar em descartar esse lote, ou seja, né, substituir esse lote por volta de 100 ou mais semanas. Então, a gente consegue, digamos assim, aumentar mais, né, a eficiência produtiva desse animal. Então, ele responde bem até uma idade maior. Ou seja, mais que comprovado que bem-estar animal vai impactar no conforto do animal, na saúde do animal e também na rentabilidade do produtor, né? Agora, e na qualidade do produto final, naquele ovo que a gente vai consumir? Muda alguma coisa se aquele ovo foi produzido no sistema cage-free? Então, na verdade, assim, né, o ovo cage free, a gente foca mais no, como que eu posso dizer, mais no bem-estar do animal. Então, assim, só vai ter diferença se você realmente estiver trabalhando com uma nutrição diferenciada.
aí sim você teria, né, um ovo você poderia classificar em alguma outra categoria. Mas o cage-free mesmo é mais focando no bem-estar da mãe, né, ali no caso da fêmea, né, que vai fazer a postura. Agora, essa produção, ela é voltada tanto para a produção de ovos que a gente consome, ovos para consumo, tanto a produção lá na agroindústria do frango de corte. Isso, o que que acontece, né? O frango de corte, a gente tem genéticas diferentes. Então, lá no caso, né, eles são produzidos, né, os ovos são produzidos no matrizeiro, então são ovos férteis que vão ser levados para o incubatório para depois gerar, né, o pintinho que vai dar origem ao frango de corte. Quando a gente fala de ovos comerciais, eu estou falando de um ovo onde a fêmea, né, ela nem precisa do macho. Então, ela faz ali, né, a ovoposição diariamente e assim a gente utiliza esse ovo, né, para alimentação. E a gente falou ali que a agroindústria já está buscando adquirir somente ovos cage-free, né, para sua produção. Agora, por esse nome cage-free, a gente já entende que não é um modelo brasileiro, né? Como é que está a situação da produção cage-free aqui no nosso país? Isso, como você bem destacou no início, né, a gente não tem uma legislação ainda, né, algo focado para isso. Mas o que a gente tem é uma cobrança muito grande por parte, principalmente dos consumidores. Então, a partir do momento que o consumidor, né, vê, descobre que tem um sistema onde a gente preza mais pelo bem-estar animal, onde a gente respeita mais, né, essa produção, não vê o animal somente como uma máquina, ele fica mais interessado, né, em adquirir esses ovos. Então, o nosso foco hoje é justamente trabalhar com isso, com a conscientização, né? Mostrar que talvez não vai ter uma diferença tão grande de preço, mas para o animal, pensando nele, na saúde, no desempenho, é super importante. Tá? Então, quando a gente fala sobre um sistema, né, cage free, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com bem-estar. Hoje não tem como falar de produção, seja qual for o animal aí de interesse zootécnico, sem focar no bem-estar animal. É uma cobrança que a gente está tendo. Como você também mencionou, a gente tem grandes marcas, né, de restaurantes, de supermercados, que já apoiaram essa ideia e já falaram, olha, eu só quero ovos cage free, né, para eu fazer os meus produtos. Então isso é legal porque isso está incentivando o Brasil a começar a desenvolver esse sistema, né, para a gente sair daquele convencional, da gaiola, né, que a gente tem muito pouco bem-estar animal e está caminhando para esse sistema, né, que realmente a gente preza por essa prática do bem-estar animal. Perfeito. Leonardo, sua primeira participação aqui com a gente hoje, eu espero que seja a primeira de muitas. Fica o convite para você voltar muitas outras vezes participar aqui com a gente, viu? Muito obrigada, um abraço para todo o pessoal aí da UnoOeste. Até uma próxima. Até, eu que agradeço a participação. Até mais.